Ao entrar no salão, seu pai está no trono real, Janus Rex Adler, o 31º imperador. O primeiro-ministro, Franz Siebeck, dá início à reunião da alta cúpula. Todos os filhos do imperador estão ali presentes. O segundo príncipe e ministro das relações, Eric Rex Adler. A segunda princesa, Zandra Rex Adler. O terceiro príncipe, Gordon Rex Adler. O quarto príncipe, Traugott Rex Adler. O quinto príncipe, Carlos Rex Adler. O sexto príncipe, Conrad Rex Adler. O sétimo príncipe, Arnold Rex Adler. O oitavo príncipe, Leonard Rex Adler. O nono príncipe, Henrik Rex Adler. A terceira princesa, Krista Rex Adler, e o 10º príncipe, Rupert Rex Adler. Franz explica que, tirando o marechal imperial que está defendendo a fronteira e a primeira princesa, Liselotte Rex Adler, todos os príncipes e princesas estão presentes. O imperador Janus agradece a presença de seus filhos. Gordon pergunta qual é o motivo do chamado repentino. Caso seja algo relacionado à guerra, ele pede para deixá-lo ir na linha de frente e ensinar aos inimigos o poder do império, sem misericórdia. Seu pai brinca dizendo que ele nunca muda. Zandra diz que Gordon só abre a boca para falar de guerra, mas tudo tem limites. Ele responde que uma maga fraca não o entenderia, pois alcançar a glória no campo de guerra e perecer nele é a maior honra de um guerreiro, e se ela se intrometer, vai arrebentá-la. Ela retruca que, se ele quer tanto assim essa tal honra, ela mesma pode dar esse presente a ele. Eric interrompe os dois, pedindo perdão ao pai pela deselegância de seus irmãos. Janus dá risada, dizendo que a competição é uma coisa boa, afinal, foi assim que ele se tornou imperador. Ele aproveita a ocasião e diz que gostaria de vê-los competindo entre si. Léo fica sem entender e Arnold pergunta como. Gordon fica animado, dizendo que, se for para comparar força, ele pode começar agora. O pequeno príncipe Rupert fica com medo. O imperador responde que não é tão simples assim e pergunta como ele quer comparar força com uma criança de 10 anos, dizendo para o menino não ter medo. Gordon pergunta então como irão competir. Janus cita que depois de mais de 10 anos, estava pensando em reviver um certo festival, o Festival de Caçada dos Cavaleiros. Eric cita que, se sua memória não falha, cada unidade de cavaleiros da Guarda Imperial competia pela raridade e pelo tamanho dos monstros que caçavam, e pergunta se é isso mesmo. O primeiro-ministro responde que é exatamente isso. Este festival era realizado com frequência quando havia mais monstros, mas como surgiram aventureiros habilidosos, foi deixando de acontecer. Janus fala que quer reviver o festival. Eric pergunta se a guilda de aventureiros vai permitir isso, pois vai acabar roubando o trabalho deles. Franz responde que não há problemas, já conseguiram a permissão da guilda. Arnold diz que já estava tudo preparado. Franz ainda conta que as filiais da guilda que tem no Império não estão dando conta de tudo, e de certo modo, eles até querem que haja o festival. Gordon pergunta qual será o prêmio para o vitorioso. Seu pai pergunta o que ele quer. Ele responde que obviamente quer a posição mais próxima do próximo imperador, o assento do príncipe herdeiro. O imperador dá risada e fala que Gordon é bem sincero. Eric, contudo, fala que na testa dele está escrito estúpido. Como é? Pergunta Gordon. O imperador responde que não pode decidir quem herdará o trono com este festival. Zandra concorda, pois iriam virar motivo de piada para as outras nações. Mas seu pai diz que não pode deixá-lo sem uma recompensa, e o vencedor ele irá tornar embaixador plenipotenciário, alguém que tem plenos poderes, como um diplomata autorizado a assinar acordos ou um representante especial. Todos ficam surpresos. O imperador conta que vai escolher de forma justa quem ficará com qual unidade. Eles podem partir juntos para a batalha ou ficar na base, aguardando boas notícias. Ele apenas quer que tornem o festival divertido. Após o fim da reunião, Leonard diz que o cargo combina com Arnold. Acha que posso ter boas relações com outros países? Pergunta Arnold. Léo responde que sim. Ele agradece, mas cita que não vai conseguir vencer o Festival de Caçada dos Cavaleiros, pois tem o Léo. Léo responde que não gosta disso. Ter que competir com seus familiares é desanimador. Arnold para e pergunta se ele vai desistir. Léo responde que não, pois tem muitas pessoas importantes ao seu lado, como Arnold e sua mãe, e precisa levá-las com ele. Ele pontua que se não ganhar, provavelmente não terão um futuro decente, mas cita que sozinho ele é fraco, e por isso precisa da força de Arnold, de Fini e de todos. Já de noite, após relatar tudo a Sebas e a Fini, o mordomo cita que a situação é desagradável. Arnold concorda e diz que eles estão enrascados. Fini acha que pode ser uma boa oportunidade. Arnold concorda que é uma boa oportunidade, mas também é um problema. A oportunidade é porque Léo pode virar o embaixador plenipotenciário. O problema é que se um de seus rivais, Eric, Zandra ou Gordon, se tornar embaixador, Léo ficará de fora da disputa pelo trono. Sebas cita que os cavaleiros não estavam cientes de nada sobre o festival, e presume que devem ter decidido isso apenas entre o imperador e seus serviçais mais próximos. Arnold explica que a disputa vai depender da capacidade dos candidatos e da sorte de encontrarem algum monstro raro. Sebas conta também que a Ordem dos Cavaleiros prevê que o local do teste do festival será na região leste, é onde há mais prejuízos por monstros, e a caça dos aventureiros não tem dado conta.
Além disso, é uma região onde não há ninguém da Ordem dos Cavaleiros. Finney fala que teve uma ideia. Arnold diz que está ouvindo. Acho que deveria se tornar o primeiro colocado, diz ela. Ele se lamenta, dizendo que foi um idiota por criar expectativas. Ela pergunta o porquê dessa reação dele. Sebas explica que Arnold precisa parecer que é incapaz. Seria estranho se de repente ele fosse melhor que todos. Mas ela cita que não há outra forma melhor que essa. Arnold responde que de fato essa seria a mais certeira, mas desse jeito ele perderia sua carta na manga, além de tornar mais difícil agir pelos bastidores e colocar Léo no trono. Arnold diz que precisam pensar em alguma coisa, e Sebas avisa que não há quase nada que possam fazer. Sebas ainda diz que os outros três provavelmente podem atrair os monstros raros ao leste, já devem ter uma ideia de onde eles estão, e para piorar, o lado de Arnold não tem gente para fazer isso. Arnold cita que pode fazer de forma similar como Silver, conduzindo os monstros para o leste. Finney fala que isso não. Arnold fala que está tudo bem. Se ele fizesse isso, o povo de lá sofreria com os monstros até o início do festival. Ela pede desculpas e sabe que ele jamais faria isso. Ele fala que está tranquilo ela dizer o que pensa e que a opinião dela está sempre correta. Como assim? Ela questiona. Sebas responde que Arnold gosta dela do jeito que ela é. Ela fica encantada. Arnold intervém, dizendo que não falou que gosta. Então o senhor não gosta? Pergunta o mordomo. Arnold responde que não é isso também. Sebas, provocando, diz que isso dá para considerar como gostar. Alegre, ela diz que vai trazer mais chá preto para ele. Após ela sair, Arnold fala a Sebas para ele não ficar falando coisas desnecessárias. Ele pergunta a que se refere. Arnold desiste e deixa pra lá, e fala que vai pensar em como irão fazer para ganhar o festival. Sebas já ia quase esquecendo e avisa que a guilda de aventureiros queria entrar em contato com o Silver. Mais tarde, na guilda dos aventureiros, como Silver, a guilda deseja que ele lide com os Cerberus, e a recompensa é do tipo AAA. A recepcionista explica que alguns grupos já sofreram em suas caçadas, e agora só resta depender dele, que é um SS. Ele aceita a missão, murmurando baixinho que logo agora que está ocupado, esse Cerberus aparece. A recepcionista pergunta o que ele falou. Disfarçando, ele diz que não é nada e vai partir imediatamente. Enquanto ele enfrenta os Cerberus, ele desvia dos ataques com facilidade, e cita que faz sentido um aventureiro normal ter dificuldades. Após realizar um ataque, o Cerberus parece ileso. Arnold fala que de fato é AAA, e usa 3 feitiços de uma vez, transformando o monstro em pó. Em seguida, um grupo de cavalaria surge. Uma garota pergunta se foi ele quem causou a explosão. E se tiver sido? Pergunta ele, e percebe que é Elna, uma conhecida. Ela responde que é da Ordem dos Cavaleiros, terceira comandante, Elna von Amsberg, e conta que ficou sabendo sobre um Cerberus que estava na região, e pergunta se ele o exterminou. Arnold pergunta se ela não consegue perceber só olhando, e diz que a filha do Supremo Arquiduque não enxerga bem. Irritada, ela questiona se ele é o aventureiro SS, Silver, e diz que ele está deixando a fama subir a cabeça após ter se dado bem. Conta também que ultimamente todos estão chamando-o de Guardião do Império, e pergunta se isso seria um desafio à família Amsberg, que possui o título de Guardiões do Império. Ele diz que o povo chama assim porque quer, pois não tem o mínimo interesse nesse título. Elna questiona se ele está dizendo que a família dela se prende a um título pífio ou que eles não são dignos de estarem no radar dele, parecendo ser uma provocação da parte dele. Ele ri e diz que a família do Supremo Arquiduque se preocupa tanto com a fama que não permite que outros sejam elogiados, e cita que isso é coisa de mente pequena. Irritada, ela pega na espada e diz que não vai mais tolerar insultos à família Amsberg. Ele pergunta quem está insultando quem, pois está ali só para exterminar os Cerberus a pedido da guilda. Mas ele diz que se ele não tivesse exterminado, ela iria caçar, não é? E isso sim seria uma clara provocação à guilda de aventureiros. Nervosa, ela diz que não era intenção e só pensou no bem do povo. Um companheiro a chama dizendo para recuar, pois se havia uma missão expedida pela guilda de aventureiros, significa que ela está errada. Além disso, eles precisam se apressar para chegar à capital. Ela diz que está bem. O rapaz pede perdão a Silver, dizendo que houve uma falha de comunicação. Ela fala que isso não vai ficar assim. Quem defende o Império é a família do Supremo Arquiduque, cavaleiros e soldados. Ele provoca dizendo que vai tentar se lembrar, mas é provável que se esqueça logo. Elna o chama de maldito, recuando em seguida. Ele começa a gargalhar e fala que agora está de ótimo humor. Pela primeira vez foi capaz de manipular sua amiga de infância, Elna. Até aquele momento ele nunca tinha ganhado dela, seja na discussão ou no braço, e começa a gargalhar alto, mas percebe que acabou criando uma inimizade desnecessária. Alguns dias depois, Arnold pergunta a Sebas quem será que o seu pai enviou para o seu time. Segundo Sebas, o pai dele teria dito que seria alguém justo para igualar as forças. Arnold diz que só não pode ser Elna. Sebas cita que, mesmo dentre a família de Supremos Arquiduques, que são os descendentes de heróis, ela entrou na Ordem dos Cavaleiros aos 11 anos, e aos 14 se tornou uma comandante. Arnold responde que isso só vale para as habilidades, mas a personalidade é complicada. Sebas fala que provavelmente ela vai se tornar a comandante geral por sua grande retidão,
e Arnold diz que ela apenas sabe manter as aparências. Mas tanto o povo quanto os cavaleiros não sabem como ela é de verdade. Ele nunca vai esquecer de quando a conheceu aos 7 anos de idade. Depois de salvá-lo de uns garotos fazendo bullying, ela o chamou de fracote. Traumatizado, ele pergunta a Sebas quem diria isso para uma criança fragilizada. Além disso, ela deu uma surra nele dizendo que era um treino. Desde então, ele começou a brincar longe dela, começou a se achar ruim por causa dela, e termina dizendo que ela é um demônio. De repente, Elna abre a porta e pergunta quem é a mulher demônio. Arnold grita dizendo para Sebas chamar os cavaleiros, pois apareceu um demônio. Sebas responde que infelizmente ninguém virá, já que a maior cavaleira está presente na sala. Ela elogia Sebas, dizendo que ele sabe das coisas. Ela se dirige a Arnold, dizendo que está ao seu dispor, e comenta que já faz alguns anos que eles não se veem. De forma irônica, ela fala que ele está muito bem, e está famoso sendo chamado por todos de Príncipe Insípido. Ele responde que graças a ela tem se divertido muito bem, mas pergunta o que ela veio fazer e não lembra de tê-la chamado. Sebas explica que a unidade que irá acompanhá-lo durante o festival de caçada dos cavaleiros é a unidade da senhorita Elna. Arnold lamenta que isso foi acontecer. Elna fala que isso é grosseria, pois foi difícil dizer ao imperador que o queria como parceiro. Ele fala que ela não deveria ter feito isso, agora seus irmãos o olharão torto. Ela diz que ele não precisa se preocupar com isso e pergunta se não está querendo disputar o trono. Ele fala que a questão não é essa e pergunta por que ela sempre é assim. Ela bate na mesa dizendo que vai fazê-lo vencer e vai mostrar para todo mundo que o chama de insípido quem é que manda. Ele responde que não quer isso, vai chamar muita atenção. Elna fala que ele não pode ficar nessa para sempre e prometeu ao imperador que iria endireitá-lo. Arnold pergunta por que ela fez isso. Elna diz que não tem tempo para perder e precisam treinar. Primeiro ela vai avaliar se ele melhorou ao cavalgar. Arnold fala a Sebas que sua cabeça está começando a doer, que talvez seja uma doença grave. Sebas responde que é uma doença psicológica grave chamada fingimento. Talvez se ele treinar a mente melhore. Ele o chama de traidor. Elna diz que ele precisa treinar e começa a arrastá-lo para o treino. Na manhã seguinte, após sofrer muito e cheio de machucados, Finion ajuda com os ferimentos. Sebas cita que avisou a Elna que ele está terrivelmente cansado, e o treino foi adiado para mais tarde. Arnold fala que não existe a palavra descanso no dicionário dela. Fini fala que a fama de Elna é de ser o herói que retornou. Contudo, o Lord Silver também é tão habilidoso quanto ela. Sebas explica que Arnold é especializado em magia antiga, mas seu condicionamento físico é pior do que o de uma pessoa comum. Fini conta que não sabia disso. Sebas cita que hipismo, esgrima, magia moderna, todas essas aulas Arnold matou, e por isso ele não é bom em nada. Ela fala que sempre pensou que todos os aventureiros tivessem um ótimo condicionamento físico. Arnold diz que disfarça o seu condicionamento físico com magia antiga, e basicamente não faz nada que melhoraria seu físico. Sebas diz que, se ele não usa magia antiga, ele é um fracote, assim como Elna disse. Fini fala que terminou com os cuidados. O mordomo fala que isso tudo é jeito de pensar. Isso se tornou uma oportunidade para o príncipe Leonard. Arnold fala que é verdade. Como assim? Pergunta Fini. Ele responde que Elna é a melhor cavaleira. Por isso, mesmo que Arnold vença, ninguém irá acreditar que foi pelo poder dele. Sebas pontua que é exatamente como a Fini disse mais cedo. Se o príncipe Léo não puder ganhar, o melhor é que Arnold vença. Mas isso não iria parecer natural. Mas a melhor das cartas caiu para eles. Fini fala que com isso, Arnie poderá dar o melhor dele. Ele responde que mesmo que não faça nada, Elna vai fazer o que quiser. E por isso ele acredita que pode vencer, dizendo que Elna é superior a esse ponto. É certo que ele não quer o posto de embaixador plenipotenciário. O melhor seria Leonard ganhar. Fini não entende o porquê ele não quer. Cita que, mesmo se ele conseguisse construir uma rede de contatos com o exterior, tudo isso seria em prol do príncipe Leonard. Arnold responde que, independentemente, o melhor seria Leonard ser escolhido. Sebas diz que Arnold fala como se isso fosse uma verdade absoluta, mas na verdade só acha a função trabalhosa, e cita que desse jeito Elna vai ficar brava de novo. Arnold pergunta se ela virou a mãe dele por acaso. Fini fala que sente inveja dele ter uma amiga de infância que se importe assim, mas ela não tem ninguém que possa chamar de amigo de infância. Ele responde que só dá dor de cabeça, principalmente Elna, que só faz coisas desnecessárias. De repente, Elna abre a porta e pergunta o que é desnecessário. Arnold responde que ela aparecer sem ser chamada é desnecessário, e pergunta se ela não concorda. Ela responde que isso é grosseria, pois só estava ali para trazer o remédio a ele, mas pelo visto ele já parece melhor. Ele responde que uma pessoa 1000 vezes mais gentil que ela já passou o remédio, e por isso está bem. Elna reconhece Fini. Fini diz que é um prazer conhecê-la. Elna se apresenta também, e cita que não esperava vê-la no quarto de Arnold, e não no de Leonard. Após isso, ela diz a Arnold para iniciar o treino. Ele retruca, perguntando se não tinha adiado para tarde. Ela diz que ele já está melhor, aparentemente. Novamente ele é arrastado para o treino. Já de noite, após terminar o treino, com muitas dores ele caminha em um cômodo escuro da mansão. Ele murmura que o treino da Elna é horrível, e prefere lutar com os Cerberus. Ele usa sua magia para abrir uma sala secreta na mansão, que dá acesso a uma escada.
Ele entra em uma sala secreta cheia de livros e itens de estudo. Fico impressionado que pesquise tanto magia antiga, diz Arnold, e pergunta se ele não enjoa, o chamando de vô. Terminando assim o terceiro episódio.